A nona edição da Expo Evangélica, uma feira que traz produtos, tecnologia e serviços para evangélicos, trouxe grandes novidades. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. O Francisco Everton, ele é promotor da Feira Expo Evangélica e vai falar um pouco sobre as novidades que eles procuraram trazer nessa nona edição. Everton, fala pra gente quais foram as novidades que vocês trouxeram para a nona edição da Expo Evangélica. Bem, nessa nona edição da Feira de Retrato Tradicional na nossa cidade, no nosso estado e conhecida em todo o Brasil, a Feira Expo Evangélica, além de todos os expositores que nós temos na feira, nós iniciamos um projeto agora de palestras de conhecimento dentro da feira. Nós estamos trazendo o professor Wilson Cunha da Fundação Getúlio Vargas, onde ele vai ministrar uma palestra sobre tecnologia em smartphone, né? Isso vai agregar um valor excepcional na parte do conhecimento da feira. Também tem outra palestra que vai falar sobre drogas com o nosso irmão Vinícius e uma palestra específica para mulheres com a cantora Mariana Valadão. Então essas palestras vão acrescentar dentro da feira uma área de conhecimento. Então a cada ano a gente tenta inovar trazendo algumas novidades importantes. E essas palestras de conhecimento vai ser o diferencial nessa feira, porque você vem para a feira, você já tem o louvor, tem a adoração, tem os estandes, você vai ter mais conhecimento e também dentro dos estandes tem alguns novos parceiros de estande, de alguns tipos de atividade que é essencial para a igreja, para o lado cristão, para a casa do cristão. Então com isso tudo soma também que nós tivemos uma preocupação de trazer agora aquilo que é da natureza do cearense, que é a questão do artesanato. Que você vê que tem vários estandes de artesanato dentro da feira, também é outra novidade que nós apresentamos. Então sempre está criando alguma coisa, então é a importância da feira. Everton, essa feira ela tem crescido a cada ano, com o maior número de visitantes, e é perceptível que esse ramo também tem crescido. Fala um pouco para a gente sobre esse crescimento, o percentual. O povo evangélico tem tido um crescimento muito grande no Brasil. No último censo de 2010, nós já tínhamos 22% da população evangélica. Isso representa 47 milhões de evangélicos no Brasil e são pessoas, ser humano, que têm um consumo de todos os produtos e serviços. Então isso é o crescimento da feira, porque só dentro de Fortaleza nós temos mais de meio milhão de evangélicos, né? E com isso é uma feira voltada para esse povo específico. Então com isso eles vêm à feira e sempre tem uma atividade comercial que faz parte da vida do cotidiano dele, que ele vai comprar. É uma camisa, é um som, é uma guitarra, é uma cadeira, algum produto ou serviço. Então por isso que vem dando essa elasticidade do crescimento da Feira Evangélica do Estado do Ceará. Conta um pouco mais pra gente sobre a programação que vocês trouxeram, além da Mariana Valadão, que você já falou, e também dos palestrantes. Bom, na parte do louvor nós trouxemos André Valadão, que hoje é um nome para a glória de Deus em todo o mundo, em toda a América Latina, como um forte dentro do número gospel. Um homem que louva, um homem crente, que dedica a sua vida a Deus através do louvor e adoração. Então ele vai estar aqui, o André, vai estar a sua irmã Mariana, que além de louvar a Deus, vai também ministrar para as mulheres, como eu te falei. Por outro lado, temos o Maurício Paes, também um grande cantor, um grande intérprete da música gospel, e além de a Cristina Mel, que além de cantar para os adultos, faz aquele show especial para as crianças, que você já viu em outras épocas passadas aqui, que nós vamos esperar aqui um público de 4 a 5 mil crianças. Então, além de outras bandas, outros cantores presentes. Então, é novidades maravilhosas. O importante é que vocês estejam, os que estiveram presentes na feira, gostem da feira e sempre estejam presentes na Expo Evangélica. Já tem alguma novidade para o ano que vem? Nós esperamos sim, já estamos trabalhando para ter algum nome internacional, né, vindo de outro país. Estamos trabalhando e orando a Deus para que dê certo. Só vamos orar. Ele é historiador e vai nos contar um pouco sobre o museu que a Expo Evangélica traz, que na verdade conta os 100 anos, atualmente, né, Carlos, da Assembleia de Deus aqui no Ceará. Carlos, fala um pouco mais pra gente, conta pra gente o que os visitantes encontraram aqui no museu. Pois é, os visitantes ao longo desses 4 dias de feira, né, encontraram muitos objetos importantes que pertenceram aos primeiros pioneiros, ou seja, os primeiros evangélicos que pertenciam à Assembleia de Deus, né? Igreja esta que chegou aqui no estado do Ceará em 1914, em Itapajé, mais precisamente na Fazenda Lagoinha e no Sítio Santana.
Então, durante todo esse período da feira, foi encontrado, por exemplo, os objetos que eles utilizavam naquela época, como os candeeiros, né? Como não tinha energia elétrica, eles utilizavam os candeeiros e a gente conseguiu resgatar alguns deles, né? De netos e filhos de pioneiros que creram no Evangelho naquela época, e a gente trouxe esse material para compor no museu, né? Além dos candeeiros, a gente tem Bíblias, as Bíblias que eles utilizavam. Por exemplo, a gente tem uma de 1878, né? Uma Bíblia muito importante, porque ela traz as páginas da Bíblia de forma cronológica, né? Cada página representa um período cronológico bem específico. E além dessa Bíblia, a gente tem um Salmos e Hinos de 1920, uma edição portuguesa, que pertenceu a um americano, Orlando Spacer Boyer, que foi o fundador do trabalho, do Evangelho, da Assembleia de Deus, lá em Sobral, né? E também tem um livro escrito pelo Adriano Nobre, que fundou a Assembleia de Deus em 20 de julho de 1914, na Fazenda Lagoinha. Então, essas pessoas encontraram muitos objetos e documentos que pertenceram a esses homens. Os cartões de membros, que eram a identidade daqueles primeiros irmãos lá do passado, os ferros de passar da época, utilizado aí a brasa, né? Máquinas que eles utilizavam também naquele período, quando a igreja teve início aqui no estado do Ceará. É muito interessante porque hoje nós temos uma facilidade maior para o evangelho se propagar. Nós temos hoje a internet que em um segundo já está do outro lado do mundo. E nessa época eles tinham que andar, né? Você estava me falando um pouco ali, andavam para poder levar o evangelho. Conta um pouco mais para a gente esse itinerário. Naquela época a gente encontrou muitos pioneiros que andavam, a gente não pode nem citar a questão de quantos quilômetros eram, porque eles contavam o percurso pelos dias que eles gastavam, né? Vamos supor, José Alencar de Macedo, por exemplo, que é um pioneiro da Assembleia de Deus no Quixadá e Morada Nova, ele saía, vamos supor, dia 1º do mês e retornava dia 25, dia 28, às vezes passava até de mês, ausente de casa, ausente, né, da família. Às vezes eles saíam até sem deixar o alimento, mas a necessidade da obra era urgente e eles tinham que fazer. E a gente sabe que Deus é provedor. Então Deus alimentava, né, e levava alguém trazer aquilo que era necessário para a família se manter. E isso gerava o quê? Gerava testemunhos, porque quando o pastor saía sem deixar nada em casa, que a família recebia algo, era Deus providenciando, né, pela ocupação que aquele obreiro havia tido de se deslocar da sua casa para fazer o Evangelho. Então, eram longas as viagens, às vezes para visitar uma família, eles andavam 90 quilômetros a pé. Eles iam visitar aquela família, levar a ceia para elas, que era comungar com ele, né? Aquela paz, o Evangelho que aquela pessoa tinha recebido. E então, você caminhar, por exemplo, 90 quilômetros para levar uma palavra de conforto, de carinho a uma pessoa, então era um desprendimento muito grande desses homens que iniciaram o Evangelho. Hoje tudo é muito fácil, né? Ônibus na porta, carro, moto, bicicleta. Às vezes as pessoas moram ao lado do templo, se for 5 quarteirão e estiver dando uma garoa, já não vai. Naquela época não era assim, era bem diferente. Os pioneiros, eles carregaram nas costas uma igreja que hoje, graças a Deus, cresceu e nós louvamos a Deus por isso. Carlos, agora fala pra gente um pouco sobre o museu. Ele tem um local fixo, ele é itinerante, conta pra gente. No momento a gente tem o nosso museu como itinerante, porque ele ainda não tem um lugar fixo para ter a sua continuidade, né? Ele vai estar fixo até a comemoração do centenário, que acontece em setembro, lá na Rua Tereza Cristina, 673,
Nós vamos estar com o museu lá instalado, já está feito lá o ambiente, o local lá está representando o primeiro templo que foi construído aqui em Fortaleza, lá no centro, na região do centro da cidade, na Rua Tereza Cristina 673, construída em 1942 pelo pastor José Teixeira Rigo. Então, à frente desse templo, tudo aquilo que representa aquela construção assim, bem bacana que ele fez daquela frente, já está pronta, esperando o museu que vai estar de forma interina até a comemoração do centenário em setembro, agora, e vai daqui a 2 meses mais ou menos, nós estamos em julho, agosto, setembro, mais tardar 2 meses, nós estamos comemorando o centenário na Arena Castelão, lotando a Arena Castelão com todos os irmãos evangélicos do nosso estado, né? Não somente da capital, mas vão vir de todos os interiores para a gente celebrar o Senhor, 100 anos das chamas pentecostais aqui no nosso estado. E os responsáveis por essa grande festa, ele está aqui na feira, que é o nosso pastor Antônio José Azevedo Pereira, que está na coordenação geral desse grande evento. Sarquis Fermanian, ele é diretor da Rafas Tour, uma das parceiras aqui da Expo Evangélica, e vai nos contar um pouco primeiro sobre essa parceria. Seu Sarquis, fala pra gente como foi essa parceria. A parceria que aconteceu no ano passado com a organização desse evento, ela tem nos proporcionado resultados fantásticos. Nossa empresa é uma empresa que já tem uma vida de 27 anos e nasceu também com o objetivo, quase que um ministério, de uma agência operadora de viagens, com um foco principal que é Israel, onde nós já levamos mais de 10 mil pessoas. Mas com relação à feira Expo Evangélica que ocorreu, nós já tivemos fantásticos resultados de contatos com líderes das igrejas, com organizações, com empresários, e isso tem se proporcionado a cada ano que passa de uma forma mais constante e mais eficaz. Agora fala um pouco sobre a sua empresa, a Rafas Tour, um pouco sobre o objetivo dela. A Rafas Tour, ela tem, como disse, já um certo tempo de atividade e nasceu como visão, que eu também fui homem visionário e sou, de 1981, quando eu fui a Israel pela primeira vez. Naquela época não havia segurança nenhuma, mas Deus falou comigo e nós fomos a Israel. Fui sozinho, nem com a família fui. Depois de 7 anos voltamos a segunda vez e assim Deus já nos colocou a Rafas Tour como uma empresa que permite, que tem formatado grupos e mais grupos com igrejas, e nesse montante já se vão mais de 100 grupos que nós levamos a Israel. Com certeza existem os outros nichos de viagem para a Europa, Estados Unidos, Oceania, mas o nosso foco, o nosso viés principal é abençoar aquela terra maravilhosa, aquela terra que emana leite e mel, aquela terra que é abençoada por Deus, aquela terra que Deus mantém o controle. Sarquis, também gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o crescimento dos evangélicos aqui no Brasil e no mundo inteiro. A mídia, as estatísticas, com certeza tem mostrado que a palavra de Deus tem sido difundida a todas as nações, de modo especial a nação brasileira. Nós temos crescido paulatinamente, chegando a quase 40% da população cristã, somos evangélicos. E nós levamos a Deus porque isso tem permitido que nós possamos ter a presença de Deus, a presença do Espírito Santo em qualquer lugar do Brasil. Mas temos muito a fazer também. E com relação à nossa empresa, nós temos contribuído de forma direta e indireta para que a palavra de Deus seja difundida. Porque levar pessoas a Israel como peregrinos é uma forma de evangelização também. Que você passa a ver o evangelho ao olho vivo, isto é, você passeia pelas páginas da Bíblia. Antes você lê a palavra. Passei na Galileia, estive em Cafarnaum, fui do Rio Jordão, estive no Monte das Oliveiras, pela palavra, mas agora você pode dizer, eu vi com os meus olhos. Então isso marca muito
a pessoa, o peregrino que vai a Israel. E isso é que o Evangelho quer, o Evangelho quer, são boas novas, então nós temos que levar essas boas novas de diversas formas, né? A nossa forma é levar pessoas a Israel.